Essa igreja nessa noite tão especial. Meu amado, a palavra que Deus colocou no meu coração, que já vem ardendo há um tempo, geralmente eu não sei quanto a você, eu sempre gosto de fazer uma retrospectiva em final de ano, e início de ano a gente geralmente sempre gosta de traçar planos, metas. Algumas são aquelas metas que a gente sabe que a gente não vai cumprir, que eu já nem perco meu tempo fazendo, que é a dieta, isso aí eu já esqueço. Eu não vou abandonar a Coca-Cola, eu não vou abandonar o chocolate, não vou abandonar o Botafogo, embora seja o que mais faz mal disso tudo, mas a gente promete que cada ano vai parar de sofrer e vai ser diferente, mas algumas coisas não mudam. Mas eu quero, antes de ler esse texto, que é um texto tão conhecido, eu quero que você preste atenção nessa breve história, para que a gente possa entrar na mensagem dessa noite. Esse relato é contado pelo J.C. Ryle, grande homem de Deus, e ele diz assim: agora há pouco recordei-me uma história que foi dita do jovem pregador escocês Robert Murray, por ocasião da sua morte. Disse ele no seu leito de morte, se não me engano, aos 29 anos de idade, deixou escapar o seguinte desabafo: Deus me deu uma missão e um cavalo. Matei o cavalo. O que faço com a missão? Matei o cavalo. Essa é a sensação que temos quando descobrimos que, em alguma medida, nos fazemos responsáveis pelo comprometimento do grande e bem-aventurado plano de Deus para a nossa vida. Quando, por descuido, capricho, pirraça, mágoa, rebeldia, colocamos a perder a possibilidade de viver uma vida feliz, realizada, que verdadeiramente compense. Em lugar disso, o que geralmente fazemos? Matamos o cavalo, ou seja, comprometemos os processos todos que nos levariam ao gozo disto. Não consideramos com seriedade os resultados positivos e negativos para demérito nosso. Conclusão: ao final do percurso, nos descobrimos frustrados com o resultado inevitável de nossa semeadura. Não nos enganemos, Deus não se deixa debochar. Aquilo que o homem plantar, exatamente é o que ele irá colher. Por isso, abra comigo a sua Bíblia no livro de Gálatas, carta do apóstolo Paulo às Gálatas, capítulo 6, verso 7, diz assim a palavra do nosso Deus: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semear para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Os irmãos que já me ouvem há um tempo sabem que eu não gosto de fazer isso, mas como tudo tem uma primeira vez, a gente sempre queima a nossa língua um dia. Vira para o seu irmão que está do lado e diga para ele: de Deus não se zomba. Você pode dizer: Rafael, mas isso é uma mensagem que você está trazendo realmente para crente? Porque zombar de Deus seria se eu vivesse uma vida lá fora, se eu vivesse uma vida de iniquidade, se eu vivesse uma vida toda errada, se eu estou aqui na igreja. Como eu posso estar zombando de Deus? Meu amado, a Bíblia, ela faz a distinção de dois grupos. João 3,36 diz: quem tem o Filho tem a vida eterna, e quem não tem o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Paulo, em 2 Coríntios 6, quando ele vai proibir o jugo desigual, ele vai dizer: que comunhão há entre a luz e as trevas, entre o templo de Deus e o templo de Baal. Só existem dois grupos na face da terra: os filhos de Adão, que estão debaixo do pecado de Adão, e os filhos de Cristo, que estão libertos pelo sangue de Cristo Jesus. E a Bíblia faz questão de deixar essa distinção muito clara quando ela vai falar sobre as promessas, quando ela vai falar sobre a bênção de Deus. Jesus disse que quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Porém, agora, quando Paulo está escrevendo à igreja dos Gálatas, ele não faz essa distinção, mas ele coloca todos os homens debaixo dessa lei universal da semeadura, dizendo: não se deixem enganar, que de Deus não se zomba, pois o que o homem
Paulo aqui não diz o que o cristão ou não cristão. Paulo não diz o que vem à igreja ou o que não vem à igreja, o que ora ou o que não ora. Paulo diz que o que o homem plantar, isso ele vai colher. E quando a gente reflete sobre essa constatação do apóstolo Paulo, a gente começa a entender porque tantas pessoas estão na igreja há tanto tempo e a vida deles não tem mudança nenhuma. Por que algumas pessoas oram tanto, mas não há resposta de Deus? É por isso que muitos crentes muitas das vezes ficam desanimados, decepcionados, vão parar no gabinete com um pastor, com algum líder e falam: não entendo porque as coisas na minha vida não mudam, eu não entendo porque as coisas não dão certo, não vão para frente. Mas, meu amado, eu quero te convidar nessa noite a você refletir o que você tem plantado na sua vida. Porque Deus não é injusto com ninguém. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando é que quando você ora a Deus pedindo algo, mas as suas atitudes são completamente diferentes, você está zombando de Deus, mas Deus não se deixa zombar. Que não adianta você pedir algo a Deus, se as suas atitudes são completamente diferentes. Meu amado, muitas das vezes nós, conscientemente ou inconscientemente, nós somos a pedra de tropeço das nossas próprias orações. Muitas das vezes nós pedimos algo a Deus, mas nós vamos para um caminho completamente oposto, que foi o que Jonas fez. Deus disse: vai para Nínive. E Nínive estava à direita. Jonas pegou um barco para Tarsis, ele foi para a esquerda. Só que no meio do caminho uma tempestade o encontrou, mas quem se colocou no meio da tempestade foi Jonas, porque desobedeceu à vontade de Deus. Ele era um profeta, chamado pelo Senhor, mas se colocou no meio de uma tempestade. Quantas vezes nós nos colocamos no meio de tempestades, porque nós não obedecemos à voz de Deus? E o primeiro ponto que eu quero abordar 3 pontos nessa noite, mas o primeiro que eu quero abordar é a família. Família, primeira instituição criada por Deus. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separe. Nós temos muitos casamentos em crise dentro da igreja. Eu li recentemente um estudo que dizia que o número de divórcios dentro da igreja é exatamente igual ao número de divórcios entre não crentes. E muitas das vezes, a gente vem na igreja, a gente ora pela nossa família, a gente ora pelo nosso casamento, a gente ora para que Deus quebrante a nossa esposa, a gente ora para que Deus quebrante o nosso marido. Mas muitas das vezes, quando a gente sai das portas do culto e chega em casa, nós somos os primeiros a criar o conflito e a confusão dentro da nossa própria casa. A esposa ora pelo seu marido, dizendo: Senhor, quebranta o coração do meu marido, Senhor. A esposa fica a semana, fica o mês, fica o ano inteiro reclamando que o marido não ajuda em casa. Você chega do trabalho, você só quer saber de videogame, você só quer saber de descansar, eu tenho que ter jornada dupla, você não me ajuda, você não faz nada dentro de casa. E aí um belo dia ela vai para o trabalho cansada, deixou a louça da semana acumular. Lá em casa sou eu que sou responsável pela louça, mas às vezes eu dou uma de João sem braço, vou dormir e a louça vai lá acumulando. Às vezes eu venço a minha esposa pelo cansaço, às vezes é ela que me vence. E aí a esposa vai para o trabalho, cansada, e vai orando: Senhor, toca no coração daquela besta lá em casa, Senhor. Trabalha no coração daquele incircunciso. E aí o marido está lá em casa jogando videogame, e de repente vem aquela voz: cara, a louça. E aí ele, tocado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai e lava a louça. Ele vai e lava o banheiro, ele limpa a sala, ele joga 1 litro de cloro na sala, porque ele quer que a esposa veja, porque o homem, quando faz um servicinho em casa, ele quer ser elogiado, como se ele tivesse vencido uma guerra.
A esposa chega em casa, ela vê aquela cena da louça limpa, o cheiro de cloro lá na esquina, e o marido pensa, agora eu vou receber um elogio. E ela vira para o marido e diz, a tua mão caiu? Finalmente. Quem é você? O que você fez com meu marido? Pô, estava na hora de você fazer alguma coisa. E aquele marido pensa, se fosse para ouvir isso, era melhor ter passado o dia jogando videogame, que eu ia ouvir reclamação da mesma maneira. Você matou o coração do marido que você passou a semana orando para Deus quebrantar o coração dele. Você consegue entender isso? E o mesmo vale para o marido, muitas das vezes, que chega em casa, naquele dia que a esposa resolveu fazer a comida preferida dele, deixar a casa cheirosa, arrumada, e ele chega em casa, vê aquilo, vira para a mulher e diz, tem dinheiro não, mulher. O que você está querendo? Já sei, tua mãe vai vir passar o final de semana aqui, né? Não, porque para me agradar você quer alguma coisa. E Deus olha lá de cima e diz, é para isso que você ora, para eu quebrantar o coração da tua esposa, o coração do teu marido? Você ora para Deus salvar teu filho? Você ora para você criar laço com seu filho, mas toda vez que seu filho se aproxima, você o repele? Nós oramos por coisas, irmãos, quando nós muitas das vezes nós somos o nosso próprio diabo, nós somos o nosso próprio adversário. A gente ora a Deus pedindo para que haja paz no nosso lar, mas nós somos os primeiros a criar confusão. A gente ora pedindo para que haja harmonia, para que haja alegria. E somos nós o primeiro a levantar, a semear contenda. Oséias capítulo 8, 7 diz, eles semearam vento, portanto colherão tempestade. Aquilo que você semeia no teu casamento, aquilo que você semeia na tua casa, é o que você vai colher. Será que você tem contribuído para ter um tipo de casamento que você quer ter? Porque é muito engraçado quando a gente vai conversar com um casal que acabou de se divorciar. Você tem a certeza que o outro é um demônio e que ele é um anjo. Já conversou com um casal que se separou? Você conversa com um homem, ele te convence que a mulher dele é um demônio e que ele é um anjinho que nunca fez nada de errado. Você vai conversar com a mulher, você tem a sensação de que ela é um anjo e que o marido que é o diabo. Parece propaganda eleitoral, né? Agora a gente vai chegar na época da eleição, tu vê a propaganda do governo, tu pensa que mora numa Suíça. Tu vê a propaganda da oposição, tu pensa que o inferno é melhor do que o lugar que você mora. São assim que as pessoas fazem. Porque a gente é muito bom em detectar o defeito dos outros, mas não na nossa vida. Segunda área financeira. Tem muito crente que entra em crise quando o ímpio prospera e ele não. Eu trabalho numa empresa, sou porteiro, trabalho nesse ramo já há 3 anos. E é muito ruim quando você vê que os filhos das trevas, muitas das vezes, são mais prudentes do que os filhos da luz. Só dar o dízimo, só dar oferta, só orar, não é suficiente se você não trabalhar direito, meu querido. Se você não estudar. Isso foi uma coisa que eu levei um pouco de tempo para entender. Mas até que um dia Deus me chamou a atenção dizendo, você está indo muito bem no teu ministério, nas outras áreas, mas você precisa acordar para a vida. E com 29 anos eu voltei a estudar, voltei para a faculdade. E no meio do ano passado eu terminei a minha faculdade, já emendei uma pós, já terminei a pós. E agora eu me inscrevi no concurso, agora eu vou começar a estudar igual um louco, porque 10 de março eu tenho uma prova para o concurso de Nova Iguaçu. Porque Deus não é injusto com ninguém. Se o teu vizinho se mata de trabalhar, se o teu vizinho se mata de estudar, ele vai prosperar. E se você gosta de acordar meio-dia e ficar vendo série, você não vai prosperar. Porque a bênção do Senhor está para com aqueles que correm atrás e que fazem a sua parte. Se você vai fazer uma prova, se você não estuda e você ora dizendo, Senhor, me ajuda a passar, você está zombando de Deus, querido.
Só que eu quero te dizer nessa noite que Deus não se deixa manipular por nós. Deus não cede às nossas chantagens. 1 Samuel capítulo 4 nos conta uma história que todo cristão deve temer e tremer diante dessa história. Vocês lembram do simbolismo da Arca do Senhor? Lembra que a Arca do Senhor simbolizava a presença de Deus? Você lembra que quando os levitas botaram o pé no rio Jordão com a arca, o rio secou para que eles pudessem passar? Vocês lembram de Ofni e Finéias, filho do sacerdote Eli? Eram os demônios na terra, né? Se relacionavam com mulheres dentro da tenda do Senhor. Comiam das comidas que eram oferecidas ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus estava irado, que Deus queria matá-los. 1 Samuel capítulo 4, verso 1, diz que Israel foi para a guerra com os filisteus. E num só dia 3.000 homens morreram. E Israel perdeu a guerra. Até que um dia alguém teve a brilhante ideia de dizer: vamos trazer a arca do Senhor, porque o Senhor vai nos dar a vitória. Sabe aquele crente que deixa a Bíblia aberta no Salmo 23? Que bota louvor em casa porque acha que o louvor é uma espécie de misticismo, que o louvor vai afastar o mal da casa dele? Crente supersticioso. Trouxeram a arca do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que o arraial de Israel gritou tanto que a terra estremeceu. Lê em casa quando você chegar, do verso 1 ao 11, 10 versículos. Os filisteus, ao ouvirem aquilo, ficaram desesperados, dizendo: os deuses desceram até o ponto de combate. Nós nunca ouvimos isso. Eles estavam pensando em desistir até que alguém levante e disse: filisteus, sejam homens valentes, para que vocês não sejam escravos dos hebreus como eles foram de vocês. E a Bíblia diz que os filisteus foram para o combate. E 30.000 homens de Israel morreram naquele dia. E a arca do Senhor foi levada. E talvez se você estivesse lá, você diria: como é que o Senhor permite isso? Não é isso que a gente pensa muitas das vezes quando vê algumas tragédias dentro das igrejas? Como é que o Senhor permite que a arca dele seja levada pelos inimigos? Mas porque Israel tinha deixado o Senhor. Israel estava no pecado, Israel estava na desobediência, Israel estava na rebeldia. Mas quando o problema veio, eles acharam que trazer o Senhor daria certo. E Deus disse: não, porque ninguém vai me manipular. Porque quando Davi, o homem segundo o coração de Deus, teve a brilhante ideia de trazer a arca do Senhor para o centro do seu reinado, mas ele desobedeceu a palavra de Deus e colocou a arca na carroça de bois. No meio do caminho, Deus desceu da arca. E Uzá, que significa força, botou a mão na arca, morreu na hora. Porque Deus estava dizendo a Davi: eu não vou do seu jeito, eu vou do meu. Até que Davi volta desgostoso, os dias passam e Davi lê na palavra do Senhor dizendo que só os levitas poderiam levar a arca. Então ele bota os levitas para levar a arca, e ele leva a arca para Israel. Querido, nós não podemos servir a Deus do nosso jeito. Esse negócio que serve a Deus do seu jeito, que Deus vai ficar feliz, não vai. Deus não aceitou a oferta de Caim, querido. Um dos grandes erros da igreja evangélica do século 21 é achar que pode servir a Deus da sua maneira, é achar que pode oferecer a Deus aquilo que eles querem. Não, irmão. Se você quer servir a Deus, tem que ser do jeito dele. Se você quer conhecer a Deus, tem que ser do jeito dele, querido. E aqui a gente já pula para o terceiro e último tópico da vida espiritual. Eu estou cansado de ver jovens, de verem pessoas dizendo: irmão, ora pela minha vida espiritual. Não que a gente não deva pedir, mas é porque elas pedem para você orar pela vida espiritual, mas elas não querem ter esforço nenhum. Você dá um copo de água para elas, mas elas não querem beber, e elas dizem: Senhor, eu estou com sede, Senhor, eu estou com sede, Senhor, eu estou com sede. E Deus está dizendo: a água está na tua frente, pega e bebe. Nós somos a geração que vem para a igreja e fica meia hora cantando: quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Mas chega na escola bíblica dominical e aí você vai ver quantos querem conhecer Jesus. Mas pega o celular deles. Já viu que o celular tem lá a opção de você consegue ver quanto tempo você gasta na semana no Instagram, no Face, no Twitter e no aplicativo da Bíblia.
Aí você não entende porque que você não conhece Jesus. E aí você não entende porque você cai sempre no mesmo pecado. Mas Rafael, Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Por que eu não sou liberto? Porque você não quer conhecer. Porque Oséias 6,3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quanto tempo você tem orado, querido? Quanto tempo você tem lido a Bíblia? Porque senão, querido, eu sei que pode parecer uma palavra dura, mas não é. Porque senão 2024 vai ser igual todos os anos. Será que você não percebe que toda virada de ano você faz as mesmas orações, você faz as mesmas promessas e a tua vida não muda? Ou Deus mentiu, ou então o problema está em nós. E eu sinto dizer que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então a gente já descobre logo em quem está o problema. O que você tem semeado, querido? O que você vai semear em 2024? Esquece o passado, o que passou, passou. Mas o que você vai semear em 2024? O que você vai plantar? O que você vai plantar na sua vida espiritual? 3 capítulos por dia, no final do ano você vai ter lido a Bíblia toda. Meu querido, em 10 minutos você lê 3 capítulos por dia. Embora a gente não deva ler, a gente deva meditar. Querido, hoje você tem a Bíblia no celular, no ponto do ônibus, no teu horário de almoço no trabalho. Irmãos, a gente não tem desculpa. Hoje você baixa excelentes livros em PDF de graça. Ah, irmão, não tenho dinheiro para comprar livro. Irmãos, eu tenho pouquíssimos livros físicos e todos que eu tenho eu ganhei. Mas eu baixo muito livro em PDF. Ah, irmão, eu não gosto de ler no celular. Eu também não, mas se é o que tem, é o que a gente vai. Porque a gente no reino de Deus, irmãos, a gente não faz o que a gente gosta, a gente faz o que é necessário. Não só no reino de Deus, na nossa vida, em todas as áreas. Você todo dia acorda com vontade de ir para o trabalho? Imagina no dia que eu acordo 5 horas da manhã e falo, vou mais um plantão de 24 horas. Eu tinha falado para a Liliane que eu ia embora na quarta-feira, eu vou embora na terça, porque quarta, 7 horas da manhã eu tenho que estar no trabalho. Porque lá vou eu, mais uma vez, ficar um mês trabalhando 24 por 24. Porque eu gosto. Meu sonho era ganhar R$1 milhão para viver dos juros dele. Era o meu sonho. Tem muita gente que faz esse discurso bonito, que trabalhar é bom, é legal. Eu acho uma baboseira. Eu queria ficar em casa, lendo a Bíblia, cuidando dos meus gatinhos e vendo série. Esse era o meu sonho. Mas a gente tem que ir, irmãos. Porque Paulo diz, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Todo mês as contas chegam lá em casa. Um homem, ele faz o que é necessário, não o que ele quer. Casamento é a mesma coisa, irmãos. São 11 anos de casado. O Elvis, 16, o pastor, nem vou perguntar para não entregar a idade. Você acha que todo dia são flores? Tem dia que a gente ora, ou para Deus levar a pessoa, ou para Deus nos levar. Mas amar é uma decisão. Amar não é sentimento, irmãos. Jesus disse, ame o próximo. É uma decisão, é uma escolha. Eu escolho amar. Porque nós não somos animais irracionais. Nós não somos dominados pelos nossos desejos. Deus disse para Caim, Gênesis 4, 7. O teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Números 32, 23, Moisés faz um alerta ao povo de Israel, as 2 tribos e meias. Moisés diz, mas se vocês fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E estejam certos de que vocês não escaparão do pecado que cometeram. Algumas versões diz, estejam certos que o vosso pecado os há de achar. Os nossos pecados um dia nos acham, irmãos. As consequências dos nossos atos um dia nos acham. Como disse um filósofo secular, um dia todos se sentam para um banquete de consequências. Porque o que o homem plantar, isso ele vai colher.
Abra comigo, você conhece muito bem esse texto, mas eu quero ler. Salmo 126, versos 5 e 6. Salmo 126, versos 5 e 6. Diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus frutos. Isso é uma promessa, irmãos, isso é uma garantia. Aquilo que você semear, você vai colher. O que você tem semeado na sua vida? O que você está disposto a semear no ano de 2024? O que você está disposto a semear na sua vida? Na sua vida, na sua família, na sua vida ministerial, na sua vida espiritual, querido. Muitos reclamam que o ministério está estagnado. O que você tem feito para que o teu ministério avance, querido? Você tem orado, tem buscado ao Senhor, tem se dedicado, tem se consagrado. Às vezes a gente espera um misticismo, que as coisas caiam do céu. Irmãos, Deus disse para Moisés, quando ele o chamou, em Êxodo 13, quando ele manda de volta para o Egito: tenha cuidado de você levar o teu cajado. Irmãos, Deus precisava do cajado de Moisés para fazer alguma coisa, irmãos? Precisava, irmãos? Mas você não consegue perceber ali o simbolismo da obediência, da submissão, dizendo: eu te chamei, os sinais vão acontecer através do cajado, leve o teu cajado. É o que nós lemos aqui no início. Deus te deu uma mensagem. É claro que hoje a gente tem carro, cavalo aqui é porque na época não tinha carro. Deus te deu uma mensagem, Deus te deu um carro. Você vendeu o carro, como é que tu vai entregar a mensagem, querido? Muitas das vezes nós matamos as coisas que Deus nos dá. E depois nós não entendemos porque as coisas não dão certo, querido. Deus disse para Saul no início do seu reinado: vai e destrói os amalequitas, não poupa nada, não toca em nada. Saul desobedeceu ao Senhor. Samuel vem até ele e diz: o que é esse barulho da mugido de ovelhas que eu estou ouvindo? Saul tentou desconversar e Samuel diz: o teu reino vai ser tirado de ti e vai ser dado ao teu próximo, que é melhor do que tu. 35 anos se passam, irmãos, e Saul continua rei, até que um dia a guerra se prepara contra ele, os filisteus vêm, e a Bíblia diz que Saul começou a consultar e clamar ao Senhor, mas não houve resposta. Deus não falou através de sonhos, através de profetas, através dos dados. Deus se calou. Porque Deus não tem compromisso com aqueles que não têm compromisso com Ele. Se você não quer ouvir a voz do Senhor na hora de ser fiel no seu casamento, se você não quer ouvir a voz do Senhor na hora de ser fiel nos seus negócios, se você não quer ouvir a voz do Senhor na hora de dedicar tempo ao Senhor, não venha invocar a bênção do Senhor quando as coisas não forem bem. Porque o Senhor também não tem compromisso com aqueles que não têm compromisso com Ele. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Provérbios diz que até a oração do ímpio é abominável ao Senhor, mas na oração do justo Ele tem o seu prazer. Deus de fato ouve tudo, Ele é onisciente, onipresente, mas Ele só responde àqueles que têm compromisso com Ele. É por isso que quando Daniel vai orar, e fica 21 dias orando, mas o anjo vem e diz: servo muito amado, desde o primeiro dia que tu propôs no teu coração, o Senhor me enviou. Porque Daniel andou com Deus, querido. O nosso sonho, para a gente terminar, que já são 8h50, que o nosso objetivo de vida seja andar com o Senhor. Termino com esse texto de Daniel no capítulo 6, que eu acho lindo. Vocês sabem quantos anos Daniel tinha quando foi jogado na cova dos leões? Mais de 80 anos. Todo desenho que a gente vê, Daniel é jovenzinho, né?
Mas Daniel tinha 80 anos quando ele foi jogado na cova dos leões. Porque ele foi levado para a Babilônia com 18. Até o Medo-Persa assumir, se passam mais de 60 anos. E tem uma coisa que me chama muita atenção no capítulo 6, que é citado 2 vezes pelo rei Dário. Quando Daniel vai ser lançado na cova dos leões, Dário diz para Daniel que o Deus a quem você serve, continuamente, te livre da cova dos leões. E no dia seguinte, quando Dário vai com o coração pesado e grita: Daniel, será que o Deus a quem você serve diariamente te livrou? E Daniel grita: ó, viva o rei para sempre. O Deus a quem eu sirvo, ele me livrou, porque ele viu que não havia falha em mim. E o texto diz que Daniel saiu da cova sem nenhum arranhão, porque crera no seu Deus. Irmãos, que esse seja o maior objetivo da nossa vida. Que digam de nós: ele serve ao Senhor diariamente. Ele anda com Deus. Não é que ele vai na igreja uma vez na semana. Não é que ele só vai na igreja quando os problemas apertam. Não é que ele só lembra de Deus no enterro. Porque eu tenho ficado decepcionado cada vez mais em aniversário de crente. Tu vai em aniversário de crente, nem mais oração tem. Mas tu vai no velório, como tem oração, né? É porque na hora da dor as pessoas se lembram de Deus, na hora da festa nem sempre. Que você lembre e honre o Senhor em todos os momentos da sua vida. Irmãos, é muito triste você ir no aniversário de um crente e nem na hora do parabéns se tirar um tempo para se agradecer a Deus. É muito frustrante. Porque às vezes tu vai em aniversário de ímpios, os ímpios pedem para orar. Os ímpios pedem para agradecer. Eu já fui em aniversário de ímpio, que o ímpio falou: não, para tudo, desliga o som. Vamos orar para agradecer. Tu vai em aniversário de crente. Isso quando não chamam o pastor para orar só na hora do parabéns, alguém já grita: ora rápido, pastor. E é aquela oração: Senhor, abençoa, dá isso, faz aquilo. Nunca é aquela oração de gratidão, é só para pedir. Porque às vezes Deus parece um Papai Noel, a gente só vai com uma carta de desejos. Que você ande com Deus. Que no ano de 2024, não é pecado, irmãos, você querer prosperar financeiramente. Eu quero, está na minha meta para esse ano. Já tenho falado com Deus: Senhor, eu estou cansado de fazer extra, meus cabelos já estão ficando brancos, eu já estou ficando cara de cansar, as pessoas já estão me dando mais idade do que eu tenho. Eu vou fazer 33 anos na terça. Apesar que hoje o filho do Elvis me alegrou meu coração, ele disse que eu pareço ter menos, mas geralmente o pessoal está me dando mais idade do que eu tenho, eu digo: meu Deus. Mas que a nossa prioridade seja servir a Deus. Que a nossa prioridade seja conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Que a nossa prioridade seja se firmar. Na virada do ano, meu antigo pastor me mandou um áudio tremendo, de 7 minutos. O Elvis nunca ia ouvir aquele áudio, né? O Elvis não ouve áudio mais de 1 minuto. Eu recebi um áudio de 8 minutos. Mas eu estava no trabalho, eu comecei a ouvir, o coração começou a arder, que ele falou: Rafael, permaneça firme. E ele falou algo que lá, eu dou aula na escola dominical dos jovens na minha igreja, a gente sempre tem falado: é absurda a quantidade de desviados. Vocês já viram que tem aumentado a quantidade de desviados, de pessoas que têm se afastado do caminho do Senhor? E eu não conheço um que se afastou e melhorou, né? Ninguém melhora se afastar do Senhor, irmão. Isaías 58, o Senhor diz: para os ímpios não há paz. Não há paz para aqueles que se afastam do caminho e da presença do Senhor. E ele falou: permaneça firme. Os dias são maus, a frieza está aumentando. Permaneça firme, permaneça firme. Querido, que a tua meta para 2024 seja permanecer firme. Que em 2024 você termine na presença de Deus. Que em 2024 você termine dizendo: esse ano eu tive experiências com Deus. Esse ano eu tive um encontro com Deus. Esse ano eu conheci mais a Deus. Esse ano eu servi mais a Deus. Esse ano eu fiz a obra do Senhor. Eu voltei a fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Que você semeie na vida espiritual, irmãos. Porque se você não colher finanças, vai ser ruim, mas não é o fim do mundo. Se você não colher, semear nos estudos e não colher, não é o fim do mundo.
Mas se quando chegar aquele grande dia em que você estiver diante do trono do Todo-Poderoso, e você tiver feito as escolhas erradas, aí não tem mais jeito, querido. Porque você pode ir para o céu sem dinheiro, você pode ir para o céu sem saber falar direito, você pode ir para o céu sem ter uma casa própria, você pode ir para o céu sem ver seu time ser campeão. Já estou quase me convencendo disso. Ano passado eu achei que ia, depois do ano passado eu perdi todas as esperanças. Ainda bem que o Senhor nunca nos decepciona e nos desampara. Mas, querido, que você não morra. Fica de pé para a gente terminar, que eu falo para caramba. Que você não morra fracassando na coisa mais importante, que é a vida espiritual. Tem uma frase de um pastor que eu amo, que ele diz: o maior problema não é não ter sucesso. A pior coisa é ter sucesso em algo que não importa. Porque quando a gente chegar na presença de Deus, irmãos, Deus não vai perguntar da nossa conta bancária. Deus não vai perguntar se nós fomos influentes nessa terra. Deus não vai perguntar se nós tivemos uma lápide bonita. Deus não vai perguntar se o nosso nome vai sair no jornal. Mas Deus vai querer de nós, se nós fomos fiéis e obedientes à sua palavra. Isso Ele vai exigir de nós. Que você semeie, querido. Que você semeie para colher em todas as áreas da sua vida. Eu quero deixar essa palavra como um presente para você. Eu sei que não parece um presente. Eu sei que talvez você vai sair daqui nessa noite chateado comigo. Eu sei que você talvez vai sair daqui dizendo: pô, aniversário da igreja, o cara me traz uma mensagem dessa. Mas o meu objetivo, o meu desejo, a minha oração é que em 2024 você chegue, que você nem lembre do meu nome, nem lembre de mim, de nada, mas que você lembre dessa mensagem. Que essa mensagem tocou no teu coração, que essa mensagem mudou a tua vida. E que 2020, no final, em dezembro, você diga: o meu casamento melhorou, as minhas finanças melhoraram, a minha vida com Deus melhorou, porque eu semeei, e agora eu estou colhendo, porque o Senhor é fiel e justo para recompensar cada um segundo as suas obras. Que você saia daqui nessa noite orando, dizendo: Senhor, mostra quais as sementes que eu tenho que lançar, Senhor. Senhor, eu estou orando, eu estou reclamando que eu estou colhendo chuchu, mas eu só planto chuchu, Senhor. Eu só planto problema no meu casamento. Eu só planto frieza na minha vida espiritual. Eu não oro, eu não vou na igreja. Eu não obedeço a Tua palavra. A Tua palavra diz para eu não fazer isso e eu faço, Senhor. Mas, Senhor, a partir dessa noite eu quero mudar as minhas sementes, Senhor. Eu quero mudar o meu trato com a minha esposa, com o meu marido, com o meu chefe, com o meu vizinho. Senhor, como é que eu posso orar para o meu vizinho se converter, se eu sou o primeiro a incomodar, se eu sou o primeiro a criar confusão? Senhor, como é que eu posso ir na igreja e dizer: enche-me do teu Espírito? Se eu vou para casa e eu vejo coisas que eu não devo ver, eu falo que não devo falar, eu vou aonde eu não devo ir. Que nessa noite o Espírito Santo te convença e te guie daquilo que você precisa mudar na tua vida. Porque se você semear, é certo que você vai colher.